Capítulo 1. A escola dos análises surgiu em um contexto de crise das narrativas históricas tradicionais, que muitas vezes se concentravam em eventos políticos e biografias de grandes líderes. Marc Bloch e Lucien Febvre, seus fundadores, buscavam uma história que não fosse apenas uma crônica de datas e eventos, mas que considerasse as estruturas sociais e econômicas que moldam as sociedades. Além disso, defendia uma abordagem que privilegiasse a análise das mentalidades, costumes e práticas cotidianas das populações, em vez de se restringir ao estudo das elites. A ideia era de que a história deveria ser entendida em suas múltiplas dimensões, levando em conta fatores como sociedade, economia, geografia e cultura. A escola dos análises não deve ser entendida como uma escola formal no sentido convencional, mas sim como um paradigma historiográfico que se preocupa com a história-problema, a história total, o uso de fontes diversificadas, incluindo as fontes não tradicionais como artefatos culturais e práticas sociais, e uma crítica ao determinismo histórico, buscando compreender o passado de maneira abrangente e integrada. Esse movimento foi institucionalizado pela revista Annales di Storia Economica et Sociale, que ao longo do tempo recebeu diferentes nomes como Annales, Economy, Society, Civilization e, mais recentemente, Annales, História, Ciências Sociales. A escola dos análises é geralmente dividida em 4 fases ou gerações e cada uma com características distintas. A primeira, liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre, concentrou-se nas dinâmicas socioeconômicas e suas relações com as mentalidades. A segunda, sob a liderança de Fernand Braudel, desenvolveu a noção de temporalidades e enfatizou a relação entre geografia e modos de vida. A terceira geração, conhecida como Nova História, abordou a história serial e a história das mentalidades, promovendo uma abordagem analítica. E, finalmente, a quarta geração, representada por Roger Chartier, que expandiu essas discussões para incluir a análise da cultura e das práticas sociais, explorando a relação entre as representações culturais e estruturas sociais. Os trabalhos dos fundadores da Escola dos Análises e de seus seguidores ilustram bem suas propostas. Bloch, em sua obra Sociedade Feudal, buscou entender a estrutura da sociedade medieval por meio de suas instituições e práticas, enfatizando a importância das relações sociais e econômicas na formação das mentalidades. Febvre, por sua vez, na obra A Terra e a Evolução Humana, propôs uma análise mais integrada entre os fatores naturais e as ações humanas, destacando como as condições geográficas moldavam as mentalidades e as práticas sociais. Juntos, esses autores defendiam uma história que considerasse não apenas os eventos políticos, mas também os aspectos econômicos e sociais, e que partisse de um problema do presente para entender suas raízes no passado, e não simplesmente retratar o passado tal como aconteceu. Sua abordagem inovadora trouxe uma nova perspectiva à história, destacando a interdependência entre as estruturas sociais e as mentalidades. A segunda geração, com Fernand Braudel como seu principal expoente, introduziu a noção de temporalidades, distinguindo entre o tempo histórico, o tempo das estruturas e o tempo dos eventos. Em sua obra seminal O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, Braudel argumenta que a geografia desempenha um papel crucial na moldagem dos modos de vida e nas interações sociais. Ele enfatizou a importância das condições ambientais e das estruturas econômicas de longo prazo que moldam a vida da sociedade de maneira mais significativa do que os eventos históricos pontuais. Braudel propôs que a história deveria ser compreendida em diferentes escalas temporais, analisando tanto os processos lentos de transformação quanto os eventos que marcam rupturas. Essa perspectiva ampliou os horizontes da historiografia, levando os historiadores às condições geográficas e econômicas nas dinâmicas sociais e políticas ao longo do tempo. A terceira geração é frequentemente associada à Nova História, que enfatizou a história serial e a história das mentalidades. Um dos principais representantes desse período, Jacques Le Goff,
em obras como A Civilização do Ocidente Medieval, explorou a construção das mentalidades medievais, argumentando que a percepção do tempo, do espaço e da vida cotidiana eram moldadas por estruturas culturais e sociais. Le Goff defendia que a análise das mentalidades era essencial para entender as sociedades passadas, pois permitia acessar as representações e valores que orientavam o comportamento humano. Essa abordagem se distanciava da história política tradicional, ampliando o foco para aspectos mais amplos da experiência humana. A nova história também incorporou métodos quantitativos e seriais, permitindo aos historiadores mapearem padrões e tendências de forma mais sistemática, enriquecendo a compreensão da evolução social e cultural. A quarta geração, liderada por Roger Chartier, aprofundou a análise das práticas culturais e da relação entre a representação e estruturação social. Chartier, na obra A Ordem dos Livros, explorou como as práticas de leitura e a circulação de textos moldam as experiências sociais e culturais. Ele argumentou que a leitura é uma prática situada, influenciada por fatores materiais e sociais, e que a interpretação dos textos varia de acordo com o contexto histórico e as experiências dos leitores. Essa abordagem foi uma evolução em relação às gerações anteriores, pois focou não apenas nas estruturas sociais, mas também nas dinâmicas culturais e nos significados que emergem das práticas cotidianas. A ênfase de Chartier na relação entre cultura e sociedade permitiu o entendimento mais complexo e nuançado das interações sociais, destacando como as representações culturais são moldadas por disputas de poder e legitimidade em diferentes contextos históricos. Assim, a Escola dos Análises trouxe uma nova perspectiva para a historiografia, desafiando as narrativas tradicionais e promovendo uma abordagem interdisciplinar que considera a complexidade das sociedades. Suas gerações posteriores continuaram a expandir essa visão, integrando elementos da antropologia e da história cultural. As contribuições de seus principais autores como Bloch, Fabre, Braudel, Chartier e Darton não apenas enriqueceram a prática histórica, mas também permitiram a compreensão mais profunda da condição humana ao longo do tempo. A Escola dos Análises, portanto, permanece uma referência vital para historiadores que buscam entender o passado em toda a sua diversidade e complexidade.